Ó, meus parabéns mesmo pra você. Você merece uma salva de palmas, porque se você entrou nesse vídeo, é porque você dá o devido valor ao seu dinheiro. E eu tô ligado que você tá buscando investir com segurança, e é isso que a gente vai falar hoje. Então, quais são os investimentos mais seguros que existem? Se você é iniciante nos investimentos, eu recomendo fortemente que você comece por algum desses que eu vou falar aqui. E eu já sei que você é uma pessoa que gosta de entrar no vídeo e já ir direto ao assunto. É exatamente isso que eu vou fazer, mas olha só, dinheiro é coisa séria, tá? Então você precisa saber onde você aplica ele para você não tomar prejuízo de graça. E nesse canal eu falo exatamente sobre isso. Então já se inscreve para receber mais vídeos como esse, fechou? Bora pro vídeo. Se você não quer cair em golpe, tem uma coisa que você precisa saber, porque tem absolutamente tudo a ver com a segurança de um investimento. E na boa mesmo, é bem fácil de entender, então acompanha comigo aqui, ó. Eu tô falando sobre o triângulo do investimento. Nesse triângulo nós temos risco, rentabilidade e liquidez, mas liquidez eu não vou abordar nesse vídeo para não ficar tão longo, e no final das contas também não vai influenciar tanto assim nos investimentos que eu vou falar. O risco eu acho que não preciso nem falar o que é, né? Quanto maior o risco no investimento, mais chance você tem de perder o seu dinheiro, maiores são as probabilidades de você perder o seu dinheiro. Já a rentabilidade é a capacidade do investimento de gerar mais dinheiro. Se você tiver uma alta rentabilidade, significa que aquele investimento é capaz de produzir muito dinheiro. E se a rentabilidade for mais baixa, ele produz menos dinheiro, obviamente. E nós temos também a liquidez, mas como eu falei, eu vou abordar isso nos próximos vídeos. Eu tô falando isso porque no mundo dos investimentos existe uma regra que na verdade é quase uma lei. Quando você tem um investimento com risco baixo, a probabilidade é que ele tenha uma baixa rentabilidade também. E a mesma coisa acontece de forma inversa. Se ele tiver uma alta rentabilidade, provavelmente ele terá um alto risco também. Mas então agora você já sabe, se você busca um investimento super seguro, significa que ele vai ter uma rentabilidade menor mesmo. Isso não é ruim, tá? Na verdade, é até saudável que isso seja assim. Um ótimo exemplo de rentabilidade normal é 12% ao ano ou 1% ao mês, mesma coisa. Recapitulando então, quanto maior o risco, mais chance você tem de multiplicar o seu dinheiro de fato, mas você pode perder parte do seu patrimônio também, ou às vezes até ele todo, tá? E quanto menor o risco, menos chance você tem de perder o seu dinheiro. E em compensação, ele rende um pouco menos também. Um exemplo é você comparar um investimento de renda fixa, que produz em média ali 1% ao mês, comparado à compra de ações que em um mês podem valorizar 10%, mas em compensação você pode sofrer uma desvalorização de 10% também em um mês, uma semana ou às vezes até em um dia. Mas então já aprende isso. A partir de hoje, quando você for investir, você fique atento à rentabilidade e ao risco do investimento. E se você levar esse aprendizado para a vida, você vai acabar se protegendo de cair em golpes, que tem uns montes por aí. Sei lá, pirâmide financeira. Porque pensa comigo, suponhamos que o mercado financeiro tem uma rentabilidade média de 1% ao mês e te aparece um investimento milagroso aí que te promete, te garante de pagar 10% ao mês. É loucura pensar que isso seja confiável porque é absolutamente insustentável. Mas então, quais são os investimentos mais seguros que existem? É importante que você assista o vídeo até o final, porque você precisa conhecer cada um deles que eu vou falar aqui e, obviamente, alguns terão uma rentabilidade um pouco maior que os outros, mesmo que eles sejam os mais seguros que existem. O primeiro da nossa lista são os títulos do Tesouro norte-americano. Existem dois motivos pelos quais os títulos do Tesouro norte-americano são os investimentos mais seguros do mundo. O primeiro deles é o fato desses títulos serem emitidos pelo governo da maior economia do mundo, o que acaba tornando esse investimento altamente seguro e, na moral mesmo, a chance de você tomar um calote do governo norte-americano é praticamente zero. E o segundo motivo é a própria demanda mundial pelo dólar, que é uma moeda usada como espécie de proteção do mercado financeiro. Agora falando sobre o Brasil, em segundo lugar nós temos o Tesouro Direto. E existem alguns motivos pelos quais ele entra na nossa lista. O primeiro dos motivos é porque o governo vai fazer de tudo para não dar calote em ninguém. E isso inclui você, e eu vou te explicar o porquê. Caso aconteça algum problema e o Tesouro venha a falir, com toda certeza a economia brasileira teria que necessariamente ter entrado em colapso antes. Deixa eu te explicar, sabe aquelas grandes empresas, aqueles grandes bancos como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e até o Banco do Brasil? Então, se o Tesouro falir, todos esses bancos e essas empresas teriam que ter falido muito antes, porque todos eles representam mais de 30% do investimento no Tesouro, aproximadamente 2 trilhões de reais. E ainda tem mais, hein? Se a gente somar ali os fundos de investimento, os fundos de previdência, as seguradoras, o total passa de 4 trilhões de reais, o que é quase 80% de todo o dinheiro investido no Tesouro. Então, para o Tesouro Nacional falir, todo o sistema financeiro teria que necessariamente ter entrado em colapso antes.
Em outras palavras, se o Tesouro falir, o Brasil teria que ter afundado nas profundezas de uma economia totalmente quebrada. Por isso, você pode ter certeza que o governo vai evitar a todo custo que aconteça esse tipo de calote. Aliás, em toda a história do Tesouro Direto, isso nunca aconteceu, hein? De você investir o seu dinheiro no Tesouro e não receber o seu dinheiro de volta, mas os rendimentos. E outro motivo, embora seja longe de ser o ideal, é que somente o governo pode imprimir mais dinheiro caso aconteça algum problema muito grande e ele não consiga pagar os investidores. E eu já sei que você vai falar. E mesmo que imprimir mais dinheiro seja totalmente indesejável para toda a economia, apenas o Tesouro pode te oferecer essa garantia. Embora a gente saiba que imprimir mais dinheiro gera uma desvalorização absurda da nossa moeda. E no final das contas, todo mundo sai perdendo com uma situação dessas. Essa nem é uma proteção, digamos assim. Eu só coloquei essa observação aqui porque somente o governo tem essa prerrogativa. E em terceiro lugar, como investimento mais seguro que existe, são os certificados de depósito bancário, que são assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito. E se você não sabe o que é o FGC, calma que eu vou te explicar agora. O FGC ele é uma associação civil, sem fins lucrativos, tá? Ele é uma instituição privada, não é uma instituição do governo. E ele administra uma forma de proteção para quem é correntista e para quem investe. E essa tal dessa proteção permite você recuperar parte do seu valor investido caso aconteça a falência com a instituição que você investiu. Só que tem um limite ali de R$250 mil por CPF. Mas voltando ao que a gente estava falando sobre o CDB, é o seguinte. O CDB ele é um empréstimo que você faz para o banco e ele vai te pagar juros compostos sobre o valor que você emprestou para ele. Então se você tem até R$250 mil investido no CDB, e se o banco falir, o banco que você investiu ali falir, o FGC vem e salva a pátria e devolve o dinheiro para todo mundo. Um exemplo recente foi a BRK, que entrou em liquidação extrajudicial, e o FGC tá pagando todo mundo. Inclusive é bem fácil de receber esse dinheiro de volta, viu? Nem precisa de você ir no banco, é só você ir lá, baixar o aplicativo do FGC, seguir as etapas lá e a transferência do dinheiro vai direto para sua conta corrente. Em quarto lugar, e talvez seja o mais famoso deles, é a própria poupança. Então se você tem lá uma grana guardada lá na poupança, sei lá, R$5 mil guardados, e se o banco que você tem guardado o dinheiro falir, fica tranquilo que o FGC te garante esse valor de volta. Em quinto lugar, de investimento seguro, que o FGC também cobre, são as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas as LCIs e as LCAs você empresta dinheiro para financiar o setor imobiliário e a LCA você empresta para financiar o setor do agronegócio. O FGC também cobre esse tipo de investimento e o legal é que não é cobrado imposto de renda sobre esses investimentos que eu falei, LCI e LCA. Em sexto lugar de investimento que o FGC também cobre, em consequência se torna um investimento seguro, são as letras de câmbio. Não é tão famoso assim quanto o CDB, LCI e LCA, mas funciona mais ou menos da seguinte forma. No CDB você empresta dinheiro para o banco. Ele vai pegar aquele seu dinheiro, vai fazer ele girar, né? Vai emprestar ele para outras pessoas a juros mais altos ainda, vai fazer financiamentos e tal. Ok. Agora as letras de câmbio são quase a mesma coisa, só que você vai emprestar para instituições financeiras. Então você vai emprestar esse dinheiro para as instituições financeiras e elas vão te pagar juros por isso. E às vezes costuma até pagar um pouco mais que o CDB, porque o risco é um pouco mais alto também. Na verdade, o que acontece é que as financeiras não têm o mesmo poder que os grandes bancos. E devido a esse risco ser um pouco mais alto, elas costumam pagar uma taxa maior também. Recapitulando então, nós aprendemos que rentabilidade alta é sinônimo de risco alto e risco baixo é sinônimo de rentabilidade mais baixa também. Se você ainda não entende muito de investimentos, se você está começando a investir agora, comece por algum desses que eu falei aqui, que você pode ter certeza que vai dar certo. É interessante que você forme uma base sólida primeiro na renda fixa e depois você parte para investimentos um pouco mais arriscados. E como eu sempre falo também, nada é 100%, pessoal. Nada é 100% garantido, nada é eterno, nada dura para sempre. Mesmo que hoje esses investimentos que eu falei sejam os mais seguros, não significa que no futuro vai ser ou vai continuar da mesma forma. Olha só o exemplo que eu peguei aqui da Argentina. A taxa de juros lá, na data de hoje, está na casa de 78% ao ano. Teoricamente, os títulos públicos argentinos teriam uma alta rentabilidade, mas a verdade é que é um risco muito grande investir lá. Porque pensa comigo, quais são as probabilidades do governo argentino honrar o compromisso e te pagar certinho? Eu acredito que é um risco bem alto. Agora compara com o tesouro norte-americano que eu falei no início do vídeo. A taxa de juros lá, atualmente, é de 5% ao ano. É como eu falei, a rentabilidade é mais baixa, mas a segurança é muito maior. Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar quais são os melhores investimentos de risco um pouco mais alto e que dão a possibilidade de você multiplicar o seu patrimônio. Lógico que eu não vou falar de bizarrices aqui como tesouro argentino. Então se você não se inscreveu no canal, já se inscreve para você não perder o próximo vídeo, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e um forte abraço.